Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa questão que está na cabeça de muito investidor. Afinal, quanto vale a Petrobras? Para responder isso, nós vamos abrir o capô e detalhar uma análise de valuation completa, bem profissional, de uma das empresas mais comentadas do Brasil. Olha, a Petrobras é uma empresa de duas caras, digamos assim. De um lado, você tem uma máquina impressionante de gerar caixa, com alguns dos melhores ativos do mundo, mas do outro, tem um risco estrutural que simplesmente não dá para ignorar. E é aqui que mora o grande paradoxo. A empresa consegue juntar uma eficiência operacional de dar inveja, principalmente lá no pré-sal, com o risco de governança bem alto e persistente, pelo simples fato de ser uma estatal. Então vamos à pergunta de $1 milhão, né? Qual é o valor real da Petrobras? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos, usando um modelo de valuation robusto e mostrando o passo a passo de como chegamos na resposta. Mas antes de mais nada, aquele aviso super importante, pessoal. Tudo que vamos mostrar aqui tem um objetivo puramente educacional, tá bom? Isso não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda. O nosso foco aqui é entender o processo de como se avalia uma empresa. E esse aqui é o nosso mapa da mina para hoje. A gente começa com o paradoxo da Petrobras, depois vamos entender qual é o lucro real da companhia, aí a gente monta o modelo de valuation, calcula o custo do risco, chega no resultado e, para fechar com chave de ouro, a gente testa os limites desse valor. Vamos nessa? Bom, primeira parada. Para entender a tese de investimento em Petrobras, a gente precisa entender essa balança. De um lado, uma eficiência incrível, do outro, o famoso risco político. A grande força da Petrobras, sem dúvida, vem dos seus ativos super produtivos no pré-sal. O custo para tirar o óleo de lá, o que a gente chama de break-even, é de só $25 por barril. Isso quer dizer que a empresa continua girando um caixa absurdo, mesmo se o petróleo cair. Só que por ser estatal, o mercado sempre coloca um desconto no preço por causa do risco de governança. Agora, olha só que interessante como esse risco aparece nos números. Enquanto o múltiplo preço/lucro projetado para a Petrobras é de 6,5 vezes, a média das outras gigantes do setor no mundo é mais que o dobro, 15,2 vezes. Esse é o tamanho do desconto que o mercado aplica. Ok, para fazer uma avaliação bem feita, não dá para olhar só o número final do lucro que sai no jornal. A gente precisa ir mais fundo e entender a capacidade real e recorrente de lucro da operação. Vamos dar uma olhada aqui na projeção de 2025. O lucro reportado é de 19,6 bilhões de dólares. Só que a gente precisa tirar 1,5 bilhão que veio de ganhos financeiros e de variação do câmbio, porque isso não tem a ver com a operação principal. Fazendo isso, a gente chega num lucro líquido que chamamos de normalizado de 18,1 bilhões. É com esse número que a gente tem que trabalhar. E o mais impressionante é que, mesmo depois desse ajuste, a rentabilidade continua muito forte. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, fica em quase 20%. E o retorno sobre o capital investido, o ROIC, bate 13,7%. São números excelentes que superam muitos concorrentes internacionais. Certo. Com o lucro ajustado na mão, agora sim a gente pode começar a construir nosso modelo. Vamos usar um método bem conhecido, o do fluxo de caixa livre para a firma, ou FCFF. Basicamente, a gente vai projetar todo o dinheiro que a operação da empresa vai gerar no futuro. É isso que, no fim do dia, cria valor. E todo modelo de valuation depende das suas premissas. Elas são a alma do negócio. Aqui, a gente está projetando um pico de produção de 3,4 milhões de barris por dia. O preço do petróleo Brent, a gente imagina que ele vai convergir para $60. E, claro, incluímos o plano de investimentos de 109 bilhões e um crescimento de 2,5% na perpetuidade. Chegamos num ponto crucial. Como é que a gente pega todo esse dinheiro do futuro e descobre quanto ele vale hoje? A gente precisa de uma taxa de desconto. É o chamado custo médio ponderado de capital, ou WACC. É essa taxa que vai quantificar todo o risco da operação. A construção dessa taxa é bem transparente. A gente parte de uma taxa livre de risco de 14,06%. Soma um prêmio pelo risco do mercado global, de 4,23%, e, aqui vem a parte fundamental, a gente adiciona o prêmio de risco Brasil, que é de 3,24%. Aplicando o beta do setor, a gente chega num WACC final de 14,15%. É uma taxa alta, sim, mas ela precisa ser para refletir os riscos do país e do próprio negócio. Ufa! Com o modelo todo montado e a taxa de desconto definida, chegou o momento que todo mundo esperava. Qual é, então, o resultado dessa análise toda? E tá aí o primeiro grande número. O nosso modelo de fluxo de caixa descontado aponta para um valor intrínseco de R$ 51,84 por ação. É importante lembrar,
Esse valor representa o que a empresa vale hoje, com base em toda a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Mas a história não para por aí. O retorno para quem investe não é só a valorização da ação, certo? A gente tem que somar nessa conta os dividendos que se espera que a empresa pague nos próximos 12 meses, que a gente estima em R$ 3,26 por ação. Então, juntando o valor intrínseco da operação com os dividendos projetados, chegamos ao nosso preço-alvo para um horizonte de 12 meses, R$ 55,10. Só que um valuation nunca é um número cravado em pedra, né? É absolutamente fundamental testar os limites desse valor, estressar as premissas para entender o que acontece com o resultado. E essa tabela aqui é perfeita para mostrar isso. Olha só como o valor justo é sensível. Se o custo de capital, o WACC, subir só 2 pontos percentuais para 16,15, o valor justo da ação já cai para 42,12. Agora, se nesse cenário de mais risco, o crescimento de longo prazo também for menor, o valor despenca para 40,80. Isso mostra a importância de cada premissa. E para ir um passo além e entender a probabilidade de cada cenário acontecer, a gente usa uma ferramenta super poderosa, a simulação de Monte Carlo. Basicamente, a gente rodou 5.000 cenários diferentes, variando tudo o que você pode imaginar. Preço do petróleo, câmbio, custo de capital. E o resultado é essa distribuição de probabilidades. O cenário mais provável, o P50, continua no 51,84. Mas olha só, existe 10% de chance de um cenário bem ruim que levaria o valor para R$ 33. E também existe 10% de chance de um cenário super otimista que jogaria o preço lá para 68. Isso dá uma dimensão muito mais clara do risco. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial. O que essa análise toda nos mostra é que sim, a Petrobras tem uma geração de caixa extremamente robusta, mas o preço dela no mercado já embute uma parte bem relevante de todo esse risco político e econômico. A pergunta final que só cada um pode responder é: esse desconto que o mercado dá hoje é suficiente para compensar todo esse risco ou será que ele representa uma oportunidade?